Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Olha, sejam bem-vindos a mais um dia nessa nossa super caminhada no ano bíblico 2022. Nossos passos hoje ocorrerão no livro de Jeremias, capítulo 14, capítulo 15 e também o Evangelho de São Marcos, capítulo 5 e capítulo 6. Qual é a pincelada rápida que nós vamos dar nestes capítulos para a nossa meditação hoje? Se liga aí. No capítulo 14, o profeta Jeremias começa advertindo Judá no verso 1 acerca da grande seca. Diz assim o verso 1: a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Vamos chover no molhado? Seca, ausência de água. Tem vida que parece um deserto pela ausência de água, sequidão completa. Já entendeu a metáfora? Jesus é a água da vida, a ausência de Cristo causa à nossa vida a seguinte paisagem: um verdadeiro deserto, ao invés de ser um manancial de águas vivas, cheia de vida, cheia de verde, cheia de frutos, enfim, um lugar agradável, alguém agradável que tem o que exibir. Deserto é sinônimo de morte. Exatamente. Eu atravessei um deserto nestas férias e é constrangedor você olhar para um lado e não ver absolutamente nada, olhar para o outro da mesma forma, ausência completa de vida, estado de caos. Será que minha vida está igual a um deserto, um verdadeiro caos, um estado de morte, ao invés de um estado de exuberância da vida? É preciso pensar. E lembre-se, deserto, ausência de água. Se minha vida testifica a morte, é porque está faltando mais Jesus, que é a água da vida. Pense nisso e aproveite neste dia para buscar ainda mais o Senhor. Mas ao invés de buscarem ao Senhor para que esse deserto fosse transformado, este caos virasse uma bênção, o povo estava buscando os falsos profetas. E você observa no versículo 14 exatamente isso. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam facilmente, falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem dei esse tipo de ordem, nem falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Falam mentira em nome de Deus. Muitas vezes, numa tentativa de sair do deserto sem buscar a verdadeira fonte de água viva, ficamos nos agarrando a pseudos cristãos, pseudos profetas que falam coisas erradas, inclusive em nome de Deus. Como é que em nome de Deus me mandam ficar distante das coisas que ele ensinou na sua palavra? Que incoerência! Cuidado com os falsos profetas, já existiam nos dias de Jeremias. Você acha que hoje não existem? Não diferentemente, eles estão presentes. Ao invés de serem bênçãos, funcionam como maldição. A gente quer sair do deserto, precisa de orientação para chegar à fonte de água viva, para que tenhamos vida e vida em abundância, e o diabo envia falsos profetas para que, em nome de Deus, falem abobrinha, porque não é só o interesse do inimigo em nos distanciar da palavra, mas é interesse dele também, se estivermos próximos, entendê-la de modo equivocado. É a obra dele também. Fica esperto. Cuidado, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Lembre-se de Mateus 7,20, quando o Senhor Jesus nos orientou: portanto, pelos seus frutos conhecereis. O verdadeiro profeta, entre outras características, ele apresenta frutos que honram o nome de Deus. Fica esperto, cuidado com os falsos profetas, o povo querendo sair da situação caótica de vida igual ao deserto, da seca que se aproximava, e os falsos profetas em nome de Deus falando besteira. Como tem gente em nome de Deus falando besteira, não é verdade? E como que você vai ter discernimento? Primeiro, peça a Deus sabedoria. E segundo, leia a palavra para estar embasado, para poder discernir o joio do trigo, o erro da mentira, para que você tenha a sua vida transformada em um deserto para um manancial de água vivas. Beleza? Capítulo 14 de Jeremias foi. E no capítulo 15 eu separei o verso 16. Olha só que verso inusitado. Achando-se as tuas palavras, logo as comi,
e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Ei, Jeremias devorou a palavra de Deus. Que fome, hein? Devorou. Lembra de Apocalipse capítulo 11, quando o João recebe a ordem do anjo dizendo, pega o livro e devora? Pois é, está faltando isso na nossa vida. É muito eu acho e pouco assim diz o Senhor. Vamos parar com o eu acho e vamos viver com assim diz o Senhor. Como? Através da sua palavra. Tem que ser o assim diz o Senhor e não o que eu acho. Se ligou nisso daí? Jeremias devorou a palavra. Devore a palavra hoje e não só se alimente dela para saciar a tua alma, assim como eu devo alimentar-me dela para saciar a minha alma também, mas vamos compartilhar este pão espiritual para outras pessoas. E lembra, quando estamos bem alimentados, estamos fortalecidos. Se devorarmos a palavra, estaremos nutridos espiritualmente para permanecermos firmes e termos discernimento contra as ciladas de Satanás. E, obviamente, a gente sabe que uma das obras do Espírito Santo é nos lembrar aquilo que Deus tem nos dito através da sua palavra. Como é que eu vou lembrar se eu não li nada? Então, estude, porque mesmo que você esqueça, no momento certo o Espírito Santo fará você lembrar. Devora a palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Você chega no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, e a palavra que eu uso para resumir o capítulo 5 se chama libertação. O primeiro episódio narra a história do endemoniado de Gadara. Que cena triste, horripilante. Como que o diabo leva o indivíduo ao fundo do poço, neste caso, ao fundo das sepulturas, aonde aquele homem possuído mutilava seu próprio corpo. Satanás fazia isso, escravidão total. Jesus aparece e liberta o endemoniado de Gadara, ok? Na sequência, no mesmo capítulo, nós vemos a mulher com fluxo de sangue, cuja hemorragia vinha perdurando há 12 anos. Jesus liberta aquela mulher da hemorragia. Jesus liberta dos demônios, Jesus liberta das enfermidades. Jesus liberta de qualquer coisa, porque Ele é o nosso libertador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Capítulo 5 de Marcos anuncia Jesus como libertador. Quer liberdade? Toma posse desta bênção para a tua vida, colocando Jesus no centro do seu coração. Do que você está precisando ser liberto? O Senhor está aí para libertar você. Em Marcos 6, uma mulher recebe, depois de um pedido grotesco, horroroso, a cabeça de João Batista em uma bandeja. O homem de Deus teve sua cabeça decepada. Homens de Deus nesta terra também sofrem. Homens de Deus nesta terra também muitos pedem a sua cabeça. Talvez estejam pedindo a sua cabeça no seu ambiente de trabalho, porque você é servo de Deus, estão pedindo a sua cabeça mesmo no meio da família, porque você é servo de Deus, e na tentativa de ser fiel ao Senhor, alguns podem estar pedindo a tua cabeça em qualquer ambiente onde você esteja. Faz parte do processo de estar neste mundo dominado pelo pecado, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você pode até perder a tua cabeça nesse mundo, no caso de João Batista, literalmente, mas nós seremos recompensados. Perde-se a cabeça, mas ganha-se a vida eterna. Ok? Se você ficar firme por amor ao Evangelho. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, eu separei o verso 34, que diz assim: E saindo Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ovelha sem pastor. O que significa isso? Perdição total. Uma ovelha não sabe o que fazer se ela não tiver o pastor. Então, amigos, assim somos nós, perdidos se não tivermos Jesus, o nosso pastor. Afinal de contas, Davi disse em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se ele não for o meu pastor, vai me faltar tudo. Pense nisso, agarre-se ao Senhor, graça e paz. Amanhã tem mais. Um beijo no seu coração, tamo junto. Curte, compartilha, comenta, deixa Deus te usar. Vamos espalhar esse vídeo para geral em nome de Jesus. Um abraço.